Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quinta-feira para a gente conversar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho. Hoje eu trouxe uma reflexão para a gente fazer sobre a questão das expectativas. Sobre criar expectativas sobre as coisas, sobre o que seria criar essas expectativas, se isso é bom, se isso é ruim, o que a gente, como que a gente lida com as frustrações quando essas expectativas não se concretizam na nossa existência. Então, tudo isso nós vamos falar, nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu sou Valéria, todo mundo no centro me chama de Val. A gente está aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, para então fazer essa reflexão à luz do Espiritismo. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores, para que clareiem a nossa mente, para que possa iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa absorver aquilo que realmente é necessário, para que a gente possa sair daqui com alguma gotinha a mais de saber dentro desse oceano que é o conhecimento. Assim é, que assim seja. Agradeço a todos que estão nos assistindo nesse momento, pessoas do Centro Espírita, de outros centros, pessoas não espíritas, pessoas simpatizantes, e também aqueles que vão assistir depois, quando já tiver gravado direitinho. Então, vamos iniciar a nossa reflexão. Criar expectativas ou espiritualizar-se? Essa é a pergunta com a qual a gente vai iniciar a nossa reflexão hoje. O que será melhor? Carregar o peso das expectativas que a gente cria sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre as situações, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a situação, ou se espiritualizar? O que será mais interessante? Aí tem uma tirinha muito interessante aqui que fala assim: você me decepcionou, o menininho responde. Isso eu entendi. Só não entendo porque está tão chateada comigo. Se quem criou as expectativas foi você. Esse é um ponto importante que a gente precisa pensar, porque a gente cria expectativas sobre pessoas, sobre coisas, sobre acontecimentos, e quem cria somos nós. Se aquela coisa, aquela pessoa, aquele acontecimento veio de uma forma diferente para a gente, isso vai ser um problema nosso também. Porque o correto é a gente não criar expectativas sobre nada. Deixar as coisas irem acontecendo. Fazer com que o mundo e as pessoas se apresentem de uma forma que seja elas e que a gente aceite as coisas e as pessoas como elas são. Mas a gente cria expectativas. Só que isso não é um defeito de uma pessoa ou outra, não. É um defeito de grande parte da humanidade. Vamos colocar 99% das pessoas que vivem na Terra criam expectativas, né? Então, o nosso trabalho é buscar diminuir isso, diminuir gradativamente, né? Se a gente consegue melhorar uma coisa que a gente tem de problema 1% no dia, no final de 365 dias a gente vai ter melhorado 365%. Então, se a gente for trabalhando, prestando atenção naquele ponto, com certeza a gente gradativamente vai diminuindo a expectativa relacionada àquela coisa. Então, esse é o nosso objetivo, né? E trabalhando para que a gente possa diminuir a quantidade de expectativas que a gente cria sobre as pessoas, as coisas, as situações, o mundo, o nosso país, né? O nosso negócio, o nosso emprego, e viver um pouco mais na realidade, com planejamentos, né? É bem diferente de a gente fazer planejamentos do que criar expectativas. Como você lida com as frustrações? Como você se sente quando alguém não corresponde às suas expectativas? Vamos trabalhar com essas perguntas aí.
A frustração é uma sombra da expectativa. Quando a pessoa, ou a coisa, ou a situação não não nos retribui à altura da nossa expectativa, isso gera uma frustração na gente. É aí que está a grande questão, né? Como que a gente lida com essa frustração? De que maneira a gente trabalha essa frustração? Aí a gente tem, né, a expectativa de um casal, da moça, na verdade, na hora de pensar em dormir junto, né, com seu marido, e a realidade. Então, assim, ela está chorando, mas quem criou a expectativa foi ela. Na verdade, a realidade é outra. Então, a gente precisa compreender a realidade de cada pessoa e não criar um mundo de ilusão e acreditar que aquele mundo de ilusão vai se concretizar, né? Porque cada pessoa é única, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem a sua maneira de agir, de pensar dentro da vida, dentro de todas as perspectivas da vida. Então, as grandes dificuldades de relacionamento, e aí a gente não está falando só de relacionamento homem e mulher, né? A gente está falando de relacionamentos vários, de mãe e filho, de pai e filho, de amigos, né? Em grande parte dos casos, não surge por causa da falta do outro em relação a nós. A gente, às vezes, a gente cria uma expectativa com um amigo. Nossa, esse cara é tão meu amigo, eu tenho certeza que ele vai fazer isso por mim. Só que naquele dia ele não pode fazer. E aí? Nossa, mas ele, hein? Pensei que ele fosse meu amigo, mas nesse dia ele não fez nada por mim. Quando eu mais precisei, ele não estava lá. Às vezes ele estava passando por um problema pior e não quis falar. Por quê? Porque você também está passando por um problema difícil, porque eu também estou passando por um problema difícil. Então ele vai trazer mais um problema para mim. De repente o problema dele é muito maior do que o meu e ele não quis falar. Isso não significa que ele não seja meu amigo, que ele não me ame. Significa simplesmente que ele não pôde fazer. Então, quando as pessoas dizem não para a gente, é um direito que elas têm. É um direito que elas têm, assim como nós também temos o direito de dizer não para as pessoas. E isso não significa que a gente não ame, ou que a gente ame menos, ou que a pessoa nos ame menos. É que simplesmente naquele momento ela não pode. Pior se ela dissesse sim, indo contra aquilo que ela realmente poderia oferecer para a gente. É preferível dizer não dentro das possibilidades que ela tem, porque aí a sinceridade vai estar imperando dentro do processo. Senão, começa um processo da outra ter que fazer por obrigação, e aí a coisa vai se complicando. Porque os sentimentos e as energias que vão sendo colocadas vão sendo bem pesadas, e isso não vai fazer bem para nenhuma das duas partes. Só é bacana quando a coisa é feita com amor, quando a coisa é feita na hora que realmente a outra pessoa pode fazer. Se não for assim, é preferível, então, não fazer, não realizar. Vamos pensar em algumas situações hipotéticas, né? Então, vamos lá para essas situações. Um pai que deixou o filho esperando. A gente já pensa, ai, que absurdo, né? Esse pai é um sem coração e tal. Não por maldade, mas porque ficou preso no trabalho e não pôde vir. Dependendo da maneira como isso é colocado para a criança, isso pode gerar problemas futuros enormes. Ah, seu pai não veio, seu pai não quis vir, o seu pai isso, o seu pai aquilo. E a gente nem parou para perguntar para o pai por que ele não pôde vir, o que aconteceu, né? O que houve para que esse pai não pudesse comparecer naquele momento. Claro que tem muitos pais negligentes e que realmente não vão por conta de N fatores deles com eles mesmos que eles não conseguiram resolver. E é óbvio que isso vai respingar no filho. Mas nem sempre é assim. Pode ter uma situação em que esse pai realmente teve um problema e ele não pôde comparecer por esse problema. E aí? Aí a gente vai julgar, condenar, colocar no banco dos réus, e daí já não dá nem mais o direito de voz para esse pai? Ou a gente vai perguntar, o que aconteceu? A gente tem a mania de julgar e colocar direto no banco dos réus. Essa é a nossa tendência.
Nossa, que absurdo, esse pai não vir, deixar a criança esperando, ele ficou chorando. Mas é importante a criança entender também, nesses casos, é claro, que o pai tem um trabalho, que o pai não está à disposição, que ele precisa trabalhar para ter o sustento. E assim que ele puder, então ele vai comparecer. Se for um pai presente, né, gente? A gente está falando nesse sentido, tá? Então, uma mãe que não fez um bolo que o filho tanto queria, porque ela ficou ocupada com outras questões. Aí o filho já vai lá bombardear a mãe, já vai falar com a mãe: ah, você não me ama, você não gosta de mim, porque você não fez o bolo que eu queria, né? Eu estou dando exemplos de situações muito simples, mas que machucam, né? Porque às vezes a pessoa não fez por mal. E isso é na grande maioria das vezes. A grande maioria das pessoas, elas não atingem a gente porque elas querem. É por conta de algumas circunstâncias que vão acontecendo na vida. E a gente é muito dodói. A gente sente como se aquilo fosse uma coisa que é feita especificamente para a gente. Como se as pessoas estivessem fazendo um complô contra a gente. Gente, isso é se vitimizar. Isso é colocar o ego na frente, é se colocar como a pessoa mais importante que todo mundo precisasse, então, ter como alvo. Não. Todas as pessoas passam por situações. A gente também decepciona pessoas. No momento que a gente ficou preso no trânsito e não conseguiu chegar para uma comemoração, qualquer coisa, tinha alguém lá esperando a gente. E aí? Aí você tem a desculpa, fiquei preso no trânsito. Mas alguém chorou. E a gente não para pensar nisso. Algum coração sangrou. A gente não para pensar nisso, porque sempre é o outro que atinge a gente, e a gente. Então, antes de julgar o outro, a gente precisa se colocar no lugar dele e precisa conversar para saber o que realmente aconteceu naquele momento. Né? Isso é muito importante. E a gente quer se fazer. Outra situação hipotética: namorado ou marido, ou a esposa, que não trouxeram o presente que eu gostaria no aniversário, porque ficou envolvido ou envolvida com imprevistos e não deu tempo de comprar. E trouxe uma coisinha mais simples e tal. Aí eu penso, nossa, ele não me ama mais, ou ela não me ama mais, porque o presente que deu é um presente irrisório. Se ela me amasse de verdade, ou se ele me amasse de verdade, traria um presente assim, assado. Pronto, começou a gerar um monte de minhoca na cabeça, que não tem nenhum fundo de verdade. Ele simplesmente teve um imprevisto, não deu tempo de comprar o presente e deu o que ele conseguiu naquele momento. Quem sabe no dia seguinte ele não vai dar aquilo que você tanto espera ou algo até melhor. Então a gente tem que aprender a ter paciência, a ser menos ansioso, a esperar que o outro demonstre aquilo para a gente. Sem essa ansiedade louca de achar que sempre a gente está sendo atingido por alguém. Não é assim que funciona. E isso abala os relacionamentos. Seja de pai e filho, seja de amigo, seja de esposa e marido, abala os relacionamentos. Porque a gente está sempre se vitimizando, sempre se colocando no lugar de coitadinho, de dodó, e outra pessoa fica cansada disso, né? A gente precisa trabalhar isso em nós, trabalhar essa hipersensibilidade, que é o quê? Quando a gente cria uma expectativa enorme em relação a uma coisa e aquela coisa não se realiza, ou aquela pessoa não retribui da maneira como a gente criou a expectativa, mas quem criou fomos nós. Vamos trabalhar essa ideia dentro da nossa cabeça. Eu sempre tive muitos problemas com isso e tenho trabalhado bastante, ainda tenho muitos problemas com isso. Então, eu não estou falando aqui para você, eu estou falando para mim também. Nenhuma dessas situações hipotéticas foi um planejamento do outro. O outro não quis nos fazer mal de modo deliberado. Simplesmente, para ele, foram as situações pelas quais ele passou. Se a gente estivesse no lugar dele, provavelmente a gente também estaria com a consciência tranquila. Porque foi uma situação verdadeira, eu passei por isso. Isso aqui me atrapalhou porque o meu planejamento era fazer aquilo, mas eu não fiz. E o outro se frustrou comigo, assim como eu me frustrei com o outro. Olha só que monte de frustração desnecessária, né? Não foi falta de consideração, foram desventuras
que ocorreram no meio do caminho e fizeram com que a gente se desviasse do meio do caminho. Entretanto, quando agimos com o ego e com a consequente vitimização, achamos que sempre é uma conspiração do mundo contra nós. As pessoas estão sempre conspirando contra a gente, as pessoas estão sempre fazendo alguma coisa para magoar a gente está se colocando no lugar de vítima, com um ego desse tamanho, né? E achando que todo mundo está contra a gente. Vamos parar para pensar, vamos parar para raciocinar, vamos parar para visualizar isso de uma maneira mais clara na nossa vida. A gente vai viver melhor e a gente vai fazer aquelas pessoas que vivem ao nosso redor também viverem melhor. Nem mesmo paramos para ouvir o outro e já julgamos e condenamos. Às vezes a pessoa nem chegou, está atrasada. Não, fulano está sempre atrasado, não é possível. É por isso que não dá, por isso que fulano é assim. Não esperou nem a pessoa chegar para poder mostrar, para poder dizer o porquê do atraso. Às vezes ela estava se enfeitando mais para aquele momento, estava se fazendo mais bonita para aquele momento e se atrasou. Isso é falta de consideração ou é muita consideração? Às vezes a gente atropela as pessoas e as pessoas nos atropelam também. Né? Por quê? Porque a gente cria expectativas e a gente já entra em julgamento. Essas duas coisas são coisas que a gente precisa tomar bastante cuidado na nossa existência. E sentimos dor e entramos em sofrimento. Aí está a pior parte, né? Porque aí a gente já criou a expectativa, já se frustrou, já julgou outra pessoa, já condenou, já colocou ela lá no lugar que a gente acha que ela merece, e aquilo vai gerar uma dor enorme dentro da gente, vai gerar um sofrimento posterior. Lembrando, a dor, ela é inevitável, a gente vai sentir justamente porque a gente cria expectativa sobre as coisas. Se a gente não criasse, a gente não sentiria tanta dor. Mas o sofrimento, ele é opcional. Né? O sofrimento, a gente escolhe estar nele ou não, tá bom? Quando a gente sente a dor, a gente observa aquela dor, compreende, toma consciência e sai dela, entendendo tudo o que aconteceu, todos os passos do processo, a gente tem aí um aprendizado. Quando a gente sente a dor e segura aquela dor dentro da gente, sem compreender o processo, aí a gente entra em sofrimento, porque aí a gente não entendeu qual foi o aprendizado. E até a gente entender, a gente vai ficar ruminando aquela coisa, até a gente compreender aquilo e sair disso, né? Sair dessa situação. Então, a dor é inevitável. A gente sente dor no mundo porque a gente gera expectativa. A expectativa é algo humano. A gente é humano, então a gente cria expectativas. Mas aí vem a dor e o sofrimento é uma opção nossa de mergulhar nessa dor de corpo inteiro ou de compreender qual é o aprendizado da dor e continuar o nosso caminho sem entrar no sofrimento. E geralmente a gente entra no sofrimento, né? Nós somos humanos e temos essas tendências. Aí tem uma fala do Chico aqui sobre essa questão. O amor não prende, liberta. Ame, porque isso faz bem a você. Não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobrança, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Porque a gente deixa de ser chato, né? A chatice está na expectativa que a gente cria. Daí a gente fica, não, eu tenho certeza que fulano vai fazer isso para mim, tenho certeza que fulano vai chegar assim, hoje ele vai chegar cheio de amorzinho, hoje meu filho vai me trazer uma flor porque é meu aniversário, hoje minha filha vai fazer um bolo maravilhoso para mim, porque ela sabe o quanto eu trabalhei, então eu vou chegar em casa e vai ter aquele cheirinho de bolo. Hoje o meu filho vai fazer um jantar maravilhoso, porque ele sabe que essa data é especial para mim. E a gente chega em casa e não tem nada. E aí? Os filhos até esqueceram que era a data importante, nem viram que você trabalhou. Fomos nós que geramos a expectativa. Eles não prometeram nada. A gente vai ficar triste? É isso que o Chico fala, desse amor sem apego. É amar a pessoa pelo que ela é. Amar a pessoa
pelo que ela é, entendendo que ela tem as limitações dela. E assim, se a gente dá isso para o outro, a gente recebe do outro também. E a gente a gente vai ter um amor leve, não um amor pesado. A gente vai doar um amor leve, um amor gostoso para o outro, né? Então, a gente chega em casa sem esperar nada do nosso filho. Aí um abraço que ele dá na gente, um beijo que ele dá com muito carinho, já é uma satisfação enorme, porque a gente não criou nenhuma expectativa além daquela que ele poderia dar para gente. Eu já sei como é que o meu filho é, eu já sei que eu vou chegar em casa, nada vai acontecer, tudo bem, vou passar por ele pela boa noite e é isso. Ele é assim, e eu preciso aceitá-lo do jeito que ele é. Assim como ele também precisa me aceitar do jeito que eu sou. Mas isso é um problema dele. Se ele não me aceita, é um problema dele. Agora eu preciso resolver as coisas dentro de mim. É sempre com a gente. É sempre com a gente. Então, o amor não prende, liberta. Vamos sempre lembrar disso. Claro que existem pessoas que têm este objetivo: magoar, ferir, destruir a relação. Mas não é o caso de pessoas próximas que nos amam. Precisamos observar mais as pessoas e compreendê-las, percebermos suas intenções e sua índole com graça, com leveza, sem julgamentos, mas com compreensão das possibilidades do que o outro tem a nos oferecer. Aí a gente vai estar ganhando maturidade espiritual. Quando a gente observa as pessoas que estão ao nosso redor, compreende o que cada uma tem para dar, aceita as pessoas como elas são, a gente não vai se decepcionar mais, porque a gente não vai esperar delas mais do que elas podem dar para a gente, né? E aí a gente entra num movimento de amor puro, esse amor que o Chico falou para a gente, esse amor sem apego. Lembrando que Jesus veio trazer para a gente exatamente essa lição, a lição do amor sem apego, do amor que ama por amar, não por esperar uma retribuição. Tem uma música do Djavan que fala assim: amor por retribuição, você só pode estar de brincadeira. Então, assim, eu fiz, você tem que fazer também. Eu fiz isso para você, eu te dei isso, você tem que dar alguma coisa parecida. O meu presente custou tanto, o teu tem que ser mais ou menos do mesmo valor, para poder ter o mesmo peso. Será que é por aí? Amor por retribuição? Ou amor por amor? É aí que a gente para pensar. Mas na maioria dos casos, todas as hipóteses e outras mais geram o sentimento de frustração. Todas essas hipóteses que a gente viu. Mesmo que a pessoa tenha tido um motivo muito grande e tal, já gerou aquele sentimento dentro da gente e a gente já ficou com aquilo acumulado. Então gera essa frustração, porque nós geramos uma expectativa sobre algo ou alguém. Então, não guardamos o que a pessoa poderia, não aguardamos o que a pessoa poderia nos dar e esperamos aquilo que nós consideramos o mínimo que o outro poderia dar para a gente. Olha só que coisa louca. Ao invés de a gente compreender o outro, esperar e agradecer com o que ele tem para dar para a gente quer que ele dê o que a gente quer, o que a gente acha que é o mínimo. Então, a gente coloca o nosso parâmetro no outro e a gente não observa o outro como ele é, aceitando-o com com seus defeitos e as suas qualidades. E na maioria das vezes a gente exagera, a gente bota os defeitos como se fossem maiores que as qualidades. Isso aí ainda é um problema maior ainda. Porque se fosse eu, né? A gente vai falar, mas se fosse eu faria tananá. Mas se fosse eu faria tananá, porque se fosse eu, só que o outro não sou eu. O outro é uma individualidade. A questão é essa. O outro me dá o que ele tem. Eu dou o que eu tenho. Será que o outro não espera de mim aquilo que eu não tenho para dar também? Essa ida e volta, ela vai se concretizando, porque a energia está nisso. Está nessa energia do amor por retribuição. Ao invés de estar no amor por doação.
Aí está a questão. O outro não sou eu. Ele oferece o que pode, o que tem, o que a situação da vida naquele momento permitiu, e não o que eu gostaria que ele me oferecesse. Emmanuel fala assim para gente: chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós é que colocamos expectativas demais sobre as pessoas. Cada um é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer. Olha que lição linda, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão na nossa cabeça. É muito importante que a gente trabalhe isso na gente, que cada um oferece aquilo que tem para oferecer. E nós, se amamos de verdade essa outra pessoa, se nós somos cristãos e temos o amor ágape, a gente precisa compreender. A partir do momento que a gente entende isso, as expectativas acabam e as decepções também. É muito importante a gente parar para analisar essa frase de Emmanuel. Não avaliamos, porém, que o inverso é verdadeiro. O outro também gera expectativas com relação a nós. E na maioria das vezes, nós não conseguimos dar a contrapartida necessária para agradar o outro, porque aquilo que o outro espera está nele, não em nós. Assim como aquilo que nós esperamos do outro está em nós e não no outro. Aí a gente perde as surpresas da vida, a gente perde as coisas boas que o outro pode dar, porque a gente fica esperando só o que a gente quer. A gente não tem aquela paciência, aquela benevolência de esperar o que o outro tem para dar para a gente também. Aí a gente perde as surpresas, os presentes da vida, porque a gente está sempre esperando algo, sem deixar com que as pessoas nos surpreendam de modo mágico. E aí aquilo que a pessoa faz para nos surpreender coisa, o outro vê outra. Eu valorizo uma coisa, o outro valoriza outra. Então a gente tem que aprender a conviver um com o outro. E é por isso que é importante as relações, né, mais íntimas de pai e filho, de mãe e filho, de marido e mulher, porque nessa convivência diária a gente aprende a conhecer o outro e a gente entende o que a gente pode esperar do outro, e esse é o nosso papel. Aí, quando a gente vai para o mundo, a gente aprende a não ter tantas expectativas com relação a nada. A gente aprende a ter planejamento, a gente aprende a ter esperança, que é diferente de criar expectativa. Expectativa é uma certeza de que o outro vai agir exatamente como eu gostaria, de que as coisas vão acontecer exatamente como eu gostaria. Isso é ego. Eu. E eu não espero a vida me mostrar, eu não espero o outro me mostrar o que ele pode me dar. Eu não espero a vida me mostrar o que tem de presente para mim, eu me decepciono com tudo. Expectativa do sucesso, né? Aquela linha reta, maravilhosa, eu vou chegar lá. Sucesso em todas as questões, a gente está falando de tudo aqui. E a realidade? Vão ter pedras no meio do caminho, vão aparecer pontes com grandes dificuldades de serem atravessadas, vão aparecer mares no meio do caminho, né? Vão aparecer muitas coisas. E a gente vai passando por tudo isso, por uma coisa, por outra, por outra. E nesse meio do caminho a gente vai tendo muitos aprendizados. E é isso que a gente precisa pensar, que bom que é assim, porque aí a gente vai aprendendo. No passo a passo da nossa existência a gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando no sentido da nossa melhora, no sentido da nossa superação, porque a gente vai superando os obstáculos e vai caminhando. E a gente vai se tornando cada vez melhor. Se a vida fosse uma linha reta, não ia ser tão interessante, né? Porque os aprendizados não iam aparecer. Mas quando a gente passa por obstáculos, a gente vai percebendo que realmente foi bacana para que a gente pudesse aprender aquilo ali. Vai chegar um ponto da nossa existência, com uma maturidade espiritual, que a gente vai saber, né? Não precisar mais passar por esses obstáculos. Mas a gente ainda é um ser em processo de aprendizado, e é isso que vai acabando acontecendo. A gente vai passando
pelos buraquinhos da vida, pelas pedras, pelas coisinhas. A questão das expectativas é, sem dúvida, o grande desafio das relações humanas. Gerar essa ilusão, essa idealização do outro, né? Eu me peguei já muitas vezes idealizando pessoas, idealizando coisas, né? Tendo certeza de que aquilo que eu estava idealizando era verdade absoluta. E eu me deparei com outras realidades, e isso doeu muito. Mas doeu muito por minha culpa, porque eu idealizei, porque eu criei expectativa, porque eu não aceitei o outro como ele era. Eu busco hoje fazer o contrário, né? Conhecer a pessoa, identificar quem ela é, para depois, então, saber o que esperar dela. Só que isso é muito difícil. Nem sempre a gente consegue. Ainda mais quando a gente ama muito, a gente começa a idealizar, né? Nosso filho, isso, nosso filho aquilo outro. Daí quando você se depara com seu filho do jeito que ele é, às vezes você fala, meu Deus, mas não era esse o meu filho. Isso acontece muito. E a gente precisa trabalhar muito isso. Para que a gente aceite o nosso filho do jeito que ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. Ele vai ser tão mais feliz se a gente aceitar. Claro que ele precisa de conselhos, claro que ele precisa de um caminho. Nós, como pais, estamos aqui exatamente para isso, para apontar caminhos, para mostrar. Só que ele só vai seguir por aquele caminho se o livre-arbítrio dele assim quiser. Senão, ele vai seguir pelo caminho que ele escolher. E isso, tudo bem. Tudo bem. Isso interfere diretamente no nosso processo de viver bem ou não. Né? Quanto mais expectativas a gente cria, mais decepções vão acontecendo no nosso caminhar. E menos a gente vive bem. Quanto menos expectativa a gente cria, mais a gente se surpreende com a vida e com as pessoas. E a gente se torna grato com tudo. Então, mais a gente vive bem. Então, a nossa pergunta lá do início, né? Criar expectativas ou espiritualizar-se? Ou fazer a reforma íntima? Para que a gente possa, então, aprender a lidar com as pessoas do jeito que elas são. E não do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Nesta perspectiva, entra a questão da espiritualidade do ser, o despertar da consciência, como seres cada vez mais lúcidos em direção ao nosso contato com Deus, de uma maneira mais profunda. O processo de espiritualização passa pela questão de ajustarmos nossas expectativas em relação a quem nos rodeia. Exatamente pelo que eu acabei de falar. Quanto mais expectativa a gente gera, mais a gente se decepciona. Quanto menos expectativa a gente gera, mais consciência a gente tem, mais surpresas a vida nos proporciona, mais gratos nós somos. E aí a gente se torna mais feliz. Porque a gente aceita o outro assim como ele é. E a gente também se aceita do jeito que é. Né? Porque para a gente aceitar o outro do jeito que ele é, a gente primeiro tem que se aceitar. Lembra do mandamento de Jesus? Amar ao próximo como a ti mesmo? Então a gente só dá o que a gente tem. Se a gente não se aceita, a gente não aceita o outro. Se a gente passa a se aceitar como a gente tem capacidade de aceitar o outro como ele é. E isso vai sendo o processo de espiritualização e a gente com isso vai ganhando mais maturidade espiritual. Vamos pensar no relacionamento marido e esposa. Quantas vezes esperamos do outro, em variados setores, o que na verdade ele ou ela não tem para nos dar? Esperamos que ele ou ela agiria do mesmo modo que nós. Essa é a grande questão, né? Imagina um mundo cheio de nós mesmos. Mas ele ou ela são uma individualidade, portanto, única e irrepetível. Como poderá agir como eu? Então, ele ou ela são seres únicos e irrepetíveis. Eu sou um ser único e irrepetível, meu marido é um ser único e irrepetível. Então, ele vai agir como ele, não como eu. Eu vou agir como eu e não como ele. Nossa, isso parece tão simples, mas na vida prática não é simples. A gente sempre quer impor o que a gente é no outro.
impor a maneira como a gente agiria no outro. Por que, ao invés de esperar que ele ou ela, seja eu, não aprendemos a conhecer o outro e a aceitá-lo do jeito que ele é, e não da maneira como eu o idealizei? Essa é a grande questão. A gente precisa trabalhar isso em nós, aceitar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, como eu idealizei que ele era. A idealização é minha. Por conseguinte, a expectativa também é minha. Ele ou ela não tem nenhum comprometimento com o que está dentro da minha cabeça em relação a ele. Sim? Então a gente precisa trabalhar isso em nós. Quando a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente vai ser mais feliz, a nossa vida vai se tornar mais leve, em todos os sentidos. Num relacionamento de namorados, marido, esposa, e também no relacionamento de filhos, de amigos, né? A gente precisa trabalhar isso. O outro não sou eu. Então não adianta eu falar, se fosse eu, faria assim. E o outro não sou eu. Eu sou eu, o outro não sou eu. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido, nessa perspectiva, para poder mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de ver o mundo, mudar os nossos óculos, né? Tirar esses óculos velhos e embaçados e colocar os novos óculos para ter uma visão nova do mundo, para olhar por outros ângulos, para poder olhar também o ângulo do outro, compreender por que o outro age daquela maneira. O outro é o outro, eu sou eu, vamos separar isso, né? Então, tá bom, fulano agiu assim. Por que ele agiu assim? Porque ele tem essa característica, porque ele é desse jeito, porque ele pensa assim, ele é metódico dessa maneira, e eu o amo, portanto, eu entendo ele do jeito que ele é. Assim como ele também vai me entender. A partir do momento que eu dou esse entendimento para o outro passa a ter uma boa vontade também de me compreender. Se não for assim, aí não tem relacionamento, né? O relacionamento, ele é baseado no amor puro, puro. E se eu tenho um amor puro pelo outro, o outro vai ter um amor puro por mim também. Se eu tenho um amor de trocas e o outro tem um amor puro, aí esse relacionamento ficou desbalanceado. Né? Então, só vai funcionar quando o tipo de amor for parecido. Igual nunca vai ser, mas for parecido. Lembrando que eu não estou dizendo que o outro tem que pensar como eu. O outro tem que amar de uma maneira livre, como o Chico falou. O amor liberta, não aprisiona. Né? Não podemos exigir que os outros sejam como queremos, pois nem nós somos como os outros querem, nem mesmo como nós mesmos nos queremos que a gente fosse. A gente está sempre querendo se modificar. Então, como é que a gente quer que o outro seja como a gente quer, se a gente mesmo não está satisfeito com a gente? É muita contradição. Se a gente parar para pensar, é muita contradição. E a gente vive nessa contradição e isso vai fazendo a gente ficar infeliz. Por que a gente está tão infeliz? Se consertar tudo isso, pode ser simples. É só a gente ver de uma maneira simples. E começar a trabalhar isso, 1% a cada dia. Só 1%. Hoje, vamos lá, eu estou gerando expectativa. Peraí, vou parar de gerar expectativa, vou pensar em entender o outro e aceitar. Entender situações e aceitar. Gerei expectativa de novo, tudo bem, é 1% por dia. O importante é a gente perceber e ir melhorando essa perspectiva a cada dia da nossa existência. Aí a gente volta lá naquela primeira, né? Naquela primeira tirinha. Você me decepcionou, isso eu já entendi. Eu só não entendo por que está tão chateada comigo. Se quem criou as expectativas foi você. É isso. Nós não podemos ficar chateados com o outro se fomos nós que criamos a expectativa com relação a ele. Se ele ou ela não cumpriu ao que esperávamos ou idealizamos, não significa que essa pessoa não nos ame, que essa pessoa não nos queira perto. Simplesmente significa que cada um tem uma maneira de ver e de interpretar a vida. O que é de suma importância para mim pode ser totalmente irrelevante para o outro e vice-versa, né? Então, eu botei relevante ali, mas é irrelevante. Então, o que é muito importante para mim pode ser irrelevante para o outro e vice-versa, isso pode acontecer,
né? Então, eu preciso trabalhar nessa perspectiva para que isso possa se modificar. Deixa eu até consertar aqui, ó. É importante avaliarmos sempre o que há de real, vital, valioso naquilo que gerei de expectativa em relação ao outro. Gerei uma expectativa. Isso é real? Isso é vital? Isso é valioso? Se não for, para que gerar? E geralmente não é. É alguma coisa que a gente espera por causa do nosso ego, para poder satisfazer o nosso ego. Não é real, não é vital e não é valioso. Então, para que ficar com aquilo dentro da gente? Para que ficar com aquilo corroendo a gente? Vamos mudar a perspectiva. Será que isso é a minha verdade? Será que essa expectativa que eu estou criando é a minha verdade? Ou é alguma coisa que vem puramente do meu ego? Para satisfazer puramente o meu ego? Ou para poder mostrar que eu tenho razão? Ou para mostrar que eu estou certo em tudo? Qual é a verdade do outro? A gente já parou para pensar nisso? Que a minha verdade é a minha verdade, a verdade do outro pode ser diferente da minha? As coisas que eu acredito, por exemplo, eu sou espírita, né? Eu acredito na reencarnação, isso para mim é uma verdade absoluta. Mas eu tenho um amigo que eu amo, ele é evangélico, e isso para ele é um absurdo completo. Então a minha verdade é diferente da verdade dele. E por causa disso eu não vou poder ser amiga dele? Eu preciso respeitar a verdade dele. E ele respeitar, se ele respeitar a minha, pronto, os amores estão lá combinadinhos. Porque é um amor que não espera nada em troca. É esse o amor verdadeiro. Então ele tem a maneira de ver uma maneira de ver as coisas, eu tenho outra maneira de ver, mas a gente se respeita mutuamente. E isso faz toda a diferença no relacionamento. Por que não levo em conta a verdade do outro? As coisas que ele vai falar para mim também têm uma importância significativa. Eu posso aprender com ele. Mesmo que as nossas verdades sejam diferentes, existe a possibilidade de eu aprender com ele inteiramente. E assim como ele pode querer aprender comigo também. Isso é muito bonito. Um ensinar para o outro dentro de perspectivas, dentro de olhares para o mundo de modo completamente diferente. Isso não impede que a gente seja amigo. Se não ocorrer essa consciência, o processo de vitimização vai se iniciar. Né? Se a gente não compreender que cada um tem sua verdade, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo, cada um vai ver as coisas por um patamar. Se a gente não começar a respeitar isso no outro, a gente vai começar a achar que tudo que o outro faz é para atingir a gente. E aí a gente entra no processo de vitimização. E aí, a sensação é que o mundo está contra nós. Então, iniciam-se as lamúrias. Ai, meu Deus, meu marido não me valoriza, minha esposa não me nota, será que ele ou ela ainda gosta de mim? Meu filho não me dá valor, minha nora faz campanhas contra mim. Aí, isso tudo vai virando uma novela, assim, dramas, neuroses profundas. E isso pode levar até a separações de mãe e filho, de filho e pai, de marido e mulher, de namorados, né? Porque a gente vai entrando na neurose de uma coisa que muitas vezes nem existe. Aí começam os processos obsessivos, que vão contribuir com a desconfiança, que podem levar, então, a uma separação. Quando a gente baixa o nosso campo vibracional, cheio dessas neuroses, dessas coisas que vão entrando na nossa cabeça, que a gente vai deixando entrar, a gente baixa e a gente vai comungar, junto com espíritos que estão no mesmo padrão vibratório, aqueles pensamentos. E isso vai fazer com que os nossos pensamentos se reforcem e eles vão reforçando deles, e um vai reforçando do outro, daí entra um processo obsessivo e que muitas vezes leva a uma separação. O Bezerra de Menezes fala assim para a gente: quantas vezes fechamos portas abençoadas de auxílio espiritual porque estamos com as portas abertas
com as portas da alma escancaradas para a sombra. É nesse momento, quando a gente baixa o campo vibracional e abre as portas da nossa vida para que esses espíritos menos evoluídos, esses espíritos que ainda são sofredores, comunguem conosco aquele sofrimento que é desnecessário na nossa vida. Aí a gente vai entrando nesse campo vibracional e abre as portas, como ele fala ali, escancara as portas da alma para a sombra, ao invés de escancarar para o nosso mentor, que está ali para nos ajudar, para o nosso anjo da guarda, para Deus, para Jesus. Porque se a gente começa a crescer em oração, a gente se ilumina e a gente está em contato com esses aí. Eles vão falar, olha que bobagem que você está fazendo. Isso foi uma expectativa que você gerou, mas não era o que o outro tinha para te dar. Eles vão te dar bons conselhos. Mas quando a gente baixa o padrão e escancara as portas da nossa alma para as sombras, a gente vai ouvir o que as sombras têm a dizer, né? Então entra o processo obsessivo. Um dos pontos principais da inteligência emocional é compreender que as pessoas têm pontos de vista diferentes. É importante ouvir o outro e compreender o outro, perceber que ele é o que ele é e que tem, e ele dá o que ele tem para dar. E perceber se aquilo é o suficiente para a gente, né? Então, no relacionamento amoroso, por exemplo, se eu percebo que aquilo não é o suficiente, então eu não preciso ficar. Num relacionamento de filho já é diferente um pouquinho, né? Porque a gente precisa aceitar o filho do jeito que ele é e ele vai aceitar a gente do jeito que a gente é. Isso já é um processo que a gente aceitou antes de reencarnar, né? A gente precisa ter alguns cuidados, né? Com essa questão aí, eu acho que ele não é o suficiente para mim. No caso de namorado, namorada, temos que perceber se nosso nível de exigência está alto demais para as possibilidades do humano. Caso ninguém seja o suficiente, podemos estar exigindo demais do outro e estarmos optando pela solidão, que é uma escolha válida. Tem muitas pessoas que são muito felizes sozinhas, quando feita com consciência. Para a gente ficar só, a gente tem que escolher isso com consciência. Pensa, e aí, mas se essa escolha não for feita, eu quero ficar sozinho, se isso não for uma escolha minha, talvez o nosso nível de exigência esteja muito alto. Caso a opção não seja pela solidão, é necessário idealizarmos menos e termos menos ou nenhuma expectativa em relação ao outro. Permitir que ele ou ela se mostre e aprender a aceitar o outro como ele é. Nenhuma experiência ou pessoa passa sem uma importância pela nossa existência. É humano ter expectativas, é natural. Aí que tem uma tirinha, né? Mal posso esperar pela chegada de 2020. Tenho certeza de que até lá já estaremos morando na Lua. Isso que quando ele era pequenininho, falando lá para o amigo dele quando ele era criança. Agora adulto, estamos em 2020. Se voltarmos a andar normalmente pela rua, eu já ficarei satisfeito, né? Então, as perspectivas, elas se modificam. A expectativa era uma quando ele era pequeno, a realidade é outra quando ele cresceu. E é assim que é, né? A gente gera expectativa com tudo, se a gente parar para pensar. Mas precisamos avaliar o grau que estamos nesse processo, pois se for muito alto, estaremos querendo que todos sejam nós. E será que eu sou tão perfeito para querer que todos sejam como eu? Imagina se todos fossem eu. Imagina se eu fosse na padaria, eu vi uma palestra do Haroldo uma vez que ele falava isso. Imagina se eu for na padaria e quem me atende sou eu. Imagina se eu entro no ônibus e o motorista do ônibus sou eu. Os passageiros sou eu também. Será que ia ser legal? Ou será que essa diversidade que existe no mundo é que faz o mundo tão bonito, tão belo e faz a gente aprender? Né? Porque se todo mundo fosse eu, nossa, ia ser tão chato. Todo mundo com as mesmas ideias que eu, todo mundo com os mesmos pensamentos que eu, todo mundo vestindo a mesma roupa que eu. Olha só, a diversidade é que é bonita. Então a gente precisa aprender a trabalhar com essa diversidade. Nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente sente é o melhor para todo mundo. Às vezes não é o melhor nem para a gente. Então, vamos aprender a trabalhar com isso, a sair um pouco de nós e ir um pouco para o outro para compreender um pouquinho mais o outro. Isso vai fazer a gente gerar menos expectativas.
Isso pode virar um processo egóico, no qual sempre achamos que o outro precisa nos valorizar, assim e assado, e nunca chegamos a esse patamar tão alto. As pessoas não vão nos compreender na totalidade, e nós não vamos compreender o outro na totalidade, não da maneira como a gente espera. Inclusive, as pessoas que mais amamos, e isso também vai acontecer no contrário, a gente também não vai entender. Cada cabeça é um mundo único, cada ser é único e irrepetível. E a gente não está dentro do outro para compreender o outro na totalidade, assim como o outro não está em nós. Isso é muito sério, isso é muito importante. E quando a gente trabalha isso dentro de nós, a gente muda tudo na nossa vida. A gente muda os nossos relacionamentos e a gente muda a nossa maneira de lidar com a vida e lidar com as pessoas e muda totalmente o nosso astral. Ele vai, né, ficar muito mais interessante, porque a gente vai aprender que nem tudo é como a gente quer. A gente é muito mimado às vezes na vida, né? Isso vem muito do ego. Aí o Osho tem uma fala que diz assim: é o ego que lhe dá feridas e que te machuca. É o ego que faz, ali faltou um quê? Que faz você violento, raivoso, ciumento e competitivo. É o ego que é continuamente o sentido pequeno da vida. Quando a gente fica focando muito, muito, muito no ego, né? A gente vai entrar na vitimização, a gente vai entrar nesses processos aí, e a gente vai entrar na expectativa, a gente vai querer que tudo seja como a gente quer que seja. O perigo, virar cobrança. Então aí a gente começa no outro processo, né? A gente está lá gerando expectativa, a expectativa não se realiza e isso vira cobrança com relação ao outro. Olha, aí a gente entra num processo muito complicado. A gente começa a cobrar do outro o que a gente gostaria que fosse, como a gente gostaria que fosse, como a gente quer que seja, o que traz cobranças do outro para nós também. Aí vira uma bola de neve, vai se formando essa bola de neve. Aí as pessoas se frustram conosco também. Então percebemos o nosso exagero no processo, do mesmo modo o exagero do outro, pois a situação fica insustentável. Aí vira a pedra de Sísifo, né? Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma pedra morro acima a vida inteira. Toda vez que ele chegava no topo da montanha, ele perdia as forças, a pedra voltava lá para baixo. O processo de cobrança é isso. Nunca vai parar. Vai estar sempre com essa bola, né? E essa bola pesada, que a gente tem que carregar para cima, para cima, para cima. A gente chega lá na exaustão do final, ela volta para o início. Vamos reverter esse processo. Ao invés de criar expectativas, de ter decepção e de deixar isso virar cobrança, vamos reverter isso. Vamos trabalhar a nossa inteligência emocional para que a gente tenha maturidade espiritual. Para isso, a gente precisa trabalhar com a reforma íntima, trocando tudo que está dentro da gente, modificando tudo que está dentro da gente, 1% a cada dia, sem exigir muito da gente, sem exigir exageradamente da gente. A expectativa com relação ao outro, apesar de ser natural do humano, em graus muito altos gera dor, tristeza e sofrimentos, como a gente já falou. Realidade menos expectativas é igual a felicidade. A felicidade está aí, em não criar expectativas, em lidar com o real, com o que o outro é, com o que as situações são, com o que a vida tem para nos oferecer. A expectativa com relação ao outro, apesar de ser natural do ser humano, em graus muito altos gera dor, tristeza e sofrimento. A gente já falou sobre isso. Muitos processos obsessivos, eles são kármicos e iniciam-se aí, nessa questão da dor. Muitos sofrimentos intermináveis podem ser gerados a partir disso. Então, hoje nessa existência, eu fiz alguma coisa para o outro pegou aquilo como se fosse uma coisa muito, muito negativa de mim. Às vezes eu nem tive aquela intenção toda que o outro viu em mim, mas ele viu aquilo, porque ele gerou uma expectativa em mim, eu não cumpri, então ele viu aquilo em mim e já me condenou. E ele levou isso, né? Quando ele desencarnou, ele levou isso com ele. Aí numa vida seguinte ele volta e ele tem aquela consciência de que eu fiz aquilo com ele e vem para se vingar de mim. Mas se vingar de uma coisa que eu nem fiz.
E aí eu fico magoada porque ele se vingou de mim, e isso vai virando uma bola de neve. O karma, ele vai voltando sempre para a gente mesmo. Né? Olha só, ele vai atropelar a própria pessoa aqui. E o karma é feito a partir de um processo de culpa, de dor, de sofrimento, né? Que a gente mesmo vai gerar contra a gente. Então a gente precisa ficar bem atento com o que a gente está fazendo no mundo, na vida, com as coisas que a gente está interpretando do mundo e da vida. Lá na questão 389, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Aos espíritos responde: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. Então, é isso, né? Muitas vezes você fez alguma coisa ou não fez, ou alguém gerou alguma expectativa em relação a você numa vida anterior, na vida seguinte voltam no mesmo convívio e você já tem aquela antipatia pelo outro. Isso vem de coisas que aconteceram em vidas anteriores. A expectativa frustra, paralisa, esvazia o presente, exaure, cega, estreita, fecha os horizontes, baseia-se no controle e na arrogância, gera dor e angústia. A esperança, que é diferente da expectativa, nutre, move, promove a aceitação da realidade, gera energia vital, ilumina, amplia, abre horizontes e possibilidades, é baseada no valor da vida e gera alegrias. Quem se espiritualiza busca a reforma íntima e, consequentemente, a maturidade espiritual. Consegue sair de si e ir para o outro, percebendo as potencialidades do outro. Quando a gente gera consciência em nós mesmos de que o outro é diferente de nós e que eu posso ter a aceitação do outro, eu posso compreender melhor o outro, eu posso dar isso para o outro, a partir do momento que a gente começa a se compreender, a gente passa a compreender também o outro. A gente vai, então, viver muito melhor, viver de uma maneira mais leve, mais bacana, e a gente vai ter relacionamentos mais leves, mais interessantes também. A expectativa continua, mas sem apego. Quando não cumprida, observa o comportamento do outro, compreende toda a consciência e age de modo mais assertivo. A comunicação se estabelece, o diálogo se consolida e as relações se tornam mais saudáveis, sem vitimização, com mais maturidade espiritual, mas com maturidade espiritual para lidar com tudo, né? Então, o processo que a gente precisa fazer é esse, de poder se interiorizar e criar essa maturidade, primeiro a consciência e depois a maturidade para aprender a lidar com tudo que está ao nosso redor, aceitando e compreendendo as coisas como elas são, para a gente não ter, então, expectativas e decepções. O Osho tem uma fala assim: depois que você conhece a consciência, nada mais vale a pena. Você descobre a maior bem-aventurança da vida. Então, de repente, muitas coisas simplesmente se esvaem, viram bobagem, pura tolice. A motivação desaparece, o desejo desaparece, os sonhos vêm abaixo, porque a gente tem consciência e aí a gente não gera mais expectativa. A gente vive na realidade daquilo que o outro pode dar para a gente, daquilo que as situações podem dar para a gente. Então, vamos fechar com a fala do Chico, né? Criar expectativas demais pode causar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Então, vamos criar expectativas ou vamos nos espiritualizar? A satisfação está em a gente conseguir perceber que o resultado é sem expectativas, é somente com esperança e com trabalho. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos por estarem aqui com a gente, mais uma quinta-feira. Até semana que vem, beijo no coração de todos, namastê. Até lá.